Quando o Bolsonaro se elege, ele ganha a eleição lá em outubro de 17, né? De 17 para 18, ele fez uma coisa que nenhum outro presidente jamais fez. Ele demitiu absolutamente todo mundo que não tivesse estabilidade. Gente, é sério isso. Absolutamente todo mundo que não tivesse estabilidade. Por que nunca ninguém fez isso? Porque quando há troca de poder, você tem uma burocracia que, ainda que não seja uma burocracia concursada, é uma burocracia técnica que conhece a máquina pública, né? Então os presidentes, eles não trocam todo mundo. Você troca o chefe, você troca algumas pessoas chaves, você coloca algumas pessoas suas lá dentro, mas o grosso da burocracia você mantém, porque, né, dia 31 de dezembro termina um ano, dia 1º de janeiro começa, dia 31 de janeiro você já tem que pagar salário, você tem que fazer as coisas funcionar, e botar toda uma gente nova dá problema, né? Então todos os presidentes costumam fazer alterações pontuais e manter em grande medida aquela burocracia que já está funcionando. Bolsonaro não fez isso. Bolsonaro demitiu todo mundo, gente. E assim, ó, eu tive amigos e amigas que são funcionárias com estabilidade e que sofreram assédio, ameaças de demissão, investigação, foram retirados dos seus espaços, colocados em cargos assim, em funções completamente alienadas, coisas absurdas. E de repente, Jair Bolsonaro teve na mão 4, 5 mil cargos para nomear. E para nomear assim da noite para o dia. E eram cargos tipo que precisava gente para trabalhar amanhã, né? E isso aconteceu aqui em Brasília. Então, no início, logo ali em cima, em janeiro de 2018, gente, corria aqui em Brasília, à torta e à direito, assim, as informações de dizendo, olha, tem um cargo lá, tem um fulano que está recrutando a gente, precisa de alguém para trabalhar no segundo escalão do Ministério da Educação, do Ministério da Indústria e do Comércio, do Ministério... Cara, eles estavam oferecendo cargos assim, bastava você, sabe, ser amigo do amigo que votou no Bolsonaro, você era chamado para entrar num cargo, para ganhar 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 mil reais, depende do cargo que as pessoas estão chamando. Mas era assim, eu tenho amigos de direita que receberam convite para ir, e um deles riu da minha cara e disse, estão precisando de um cargo tal, tal, isso aqui dá para ti, Fernando, você não quer trabalhar lá na administração Bolsonaro? Claro que ele falou de brincadeira comigo, mas para vocês terem uma ideia de onde foi esse tipo de nomeação por ouvido que o Bolsonaro teve que fazer aqui. Porque quando você se elege para um governo, montar uma máquina de pessoas capazes de gerenciar toda a burocracia pública de um país, você não consegue fazer isso em 24 horas. Bolsonaro fez essa loucura. Tanto é que em fevereiro e março ele precisou recontratar aquela galera toda, porque ele não conseguiu cumprir. Ele não contratou todo, tá? Mas ele recontratou uma galera, ele não conseguiu preencher as vagas com apoiadores dele. E os ministérios e a máquina pública começou a parar, assim, atrasou pagamento, atrasou folha. Os caras não sabiam como fazer folha de pagamento, sabe o que é isso? Os caras não sabiam como liberar grana. E isso aconteceu aqui no governo Bolsonaro. Né? Então, quando você começa a botar os militares dentro dessa máquina, né, você faz um processo de 2, 3 anos de treinamento com essa gente. Esses imbecis entram sem saber coisa nenhuma, depois de 2 anos eles estão sabendo, estão fazendo parte dessa máquina pública. Agora, se nós conseguimos tirar esses caras e colocar esses caras no quartel, sem problema nenhum. Agora, se eles resistirem, aí a coisa vai ficar um pouco complicada, porque eles estariam resistindo ao processo democrático, né? Então eu acho que isso tudo é um pacote. O pacote é assim, os militares aceitam a eleição e calam a sua boca e vão para um canto, tudo bem. Os militares não aceitam a eleição e aí não é só a questão do sair do cargo, é toda a pirâmide democrática que a gente tem que ter. Eles não vão aceitar a eleição, não vão aceitar o governo, e nós estamos caminhando para uma direção de golpe. Então a questão dos cargos eu acho menor nesse momento, né? Eu acho que ela está no bojo desse grande problema que é qual a posição que os milicos vão ter no Brasil. Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.